Abençoados e abençoadas, meus amados e queridos irmãos, graça e paz. Hoje, domingo, dia 4 de dezembro de 2022, por volta das 21 horas, eu estou aqui para gravar mais uma pérola da graça de Deus. Eu não estou preocupado em agradar a ninguém. Se eu tivesse preocupado em agradar as pessoas, eu não teria rompido com o sistema religioso onde eu fiquei quase 50 anos. Sendo hipócrita, sendo demagogo, porque quando nós fazemos parte de um sistema, nós somos obrigados a concordar com tudo. Não podemos nos manifestar, expressar aquilo que nós sentimos, porque senão somos alienados, somos vistos como rebeldes, somos tratados de forma diferenciada dos demais que bajulam, que são hipócritas e demagogos. Eu vivi isso. Quantas coisas eu discordava dentro do sistema religioso e não podia me manifestar. Quando eu comecei, nas entrelinhas, tentar colocar o que eu achava, o que eu pensava, eu fui convidado a retirar-se, pois estava atrapalhando o sistema religioso. Assim também qualquer tipo de sistema, seja ele político, você tem que procurar agradar o seu líder, falar a sua linguagem, concordar com tudo, não pode discordar nunca. Mas hoje, com a mente ativada, com o entendimento que o Espírito Santo me deu e deu a muitos da graça de Deus, hoje nós somos livres. Não temos o homem como nosso pastor, como o Senhor das nossas vidas. Não somos subordinados a nenhum líder religioso. Não vivemos, aspas, debaixo de suas, aspas, também, autoridades que eles dizem possuir espirituais, dada, segundo eles, por Deus. Deus os chamou, Deus os vocacionou, os fez pastores, apóstolos, evangelistas, presbíteros, bispos e não sei mais o que. E quem vive debaixo do sistema religioso são obrigados a aceitar todas estas coisas. O cabeça é ele, é o ressuscitado, é o ressurreto, que é o Espírito, porque Jesus é Deus, Ele é o Pai dos Espíritos. E é Ele quem nos dirige, porque somos filhos dEle, e os filhos são guiados e dirigidos pelo Espírito Santo, que habita no nosso espírito e testifica que somos seus filhos. É a Ele que reconhecemos todo o poder, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. O domínio é dEle. Ele é Senhor de tudo e de todos. Hoje só há um só povo, que é o povo de Deus. E Ele nos tornou, por adoção, seus filhos. Eu quero ler uma palavra no livro Históricos de Mateus, capítulo 16. Quando o apóstolo Pedro, um dos 12 da circuncisão, ele faz uma confissão. Jesus, chegando à região da Cesareia de Filipe, ele perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? Foi uma pergunta feita por ele. Responderam-lhe: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Perguntou-lhes ele: e vós, quem dizes que eu sou?
Vocês disseram que os outros, aqueles que não fazem parte do contexto dos 12 apostolados, uns dizem que eu sou Jeremias, outros dizem que eu sou João Batista, outros dizem que eu sou Elias, ou um dos profetas que ressuscitou. Mas agora eu quero saber de vocês. Pedro então respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Queridos, sobre o tema, os católicos romanos têm Pedro como guardião das chaves dos céus. Como também os líderes religiosos evangélicos, eles se colocam ou se posicionam também nesta posição, como guardiões das chaves dos céus. Porque eles determinam que se você quer chegar aos céus, tem que ser pelos templos religiosos que eles chamam de igreja. Os católicos romanos, eles dizem que não há salvação fora da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas os evangélicos também. Eles não admitem que alguém possa ser salvo fora de uma igreja evangélica. Você tem que pertencer a uma igreja evangélica se você quer ser salvo. Você quer ser salvo, você precisa cumprir uns ritos. E quais são os ritos das igrejas evangélicas? Aceitar Jesus como Salvador. Primeiro passo. Segundo passo, se batizar nas águas. Terceiro, participar uma vez por mês daquilo que eles chamam ceia do Senhor. Comer do pão e comer e beber do suco de uva. Aí sim, você está salvo. Cumprindo esses ritos. E permanecendo membro dentro dessas instituições religiosas. Na história universal, nós encontramos diversos líderes religiosos. Moisés foi um dentre muitos. Moisés, além de líder, ele era legislador e profeta. Os judeus os tinham por grande estima. Valorizava muito Moisés, porque Deus disse que ele seria na boca de Moisés o Deus falando para com o seu povo. Então Arão, irmão de Moisés, é quem transmitia tudo aquilo que Moisés recebia de Deus para o povo. Então o povo tinha uma grande estima, uma grande admiração por Moisés. O via como se Moisés fosse o próprio Deus. Foi-lhe dado a autoria da Torá, porque Moisés recebeu a lei de Deus para que desse ao povo de Deus. Ele foi o grande libertador dos judeus e assim considerado um dos mais importantes líderes desse povo. É venerado no cristianismo como o homem mais manso da terra. Quantos pregadores, aspas, se orgulham em pregar acerca desse trecho, dessa passagem, quando citava Moisés como o homem mais manso da terra. Querido, nos dias do apóstolo Paulo também não era diferente. Paulo escreve à igreja de Corinto. Lá uns diziam ser de Paulo, outros diziam eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Se você quiser verificar, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Chegou ao ponto de Paulo ter que perguntado, porventura eu, Paulo, fui crucificado a vosso favor para que vocês digam que pertence a mim? Eu morri na cruz, eu derramei algum sangue em favor de vocês para dizerem que vocês, que eu sou de vocês, que vocês me pertencem e eu a cada um de vocês? Porventura, vocês fostes batizados em meu nome? Era assim que acontecia ali na igreja de Corinto.
Hoje, nos dias que estamos vivendo, existe esta vaidade, esse orgulho também de muitos religiosos. Tem pessoas que elas dizem assim: eu me converti, aspas, nessa denominação tal, e eu vou morrer aqui. E lá muitos têm 30, 40, 50, 60 anos ou mais. Eu nunca saí daqui, eu nunca deixei este lugar. Oh, o meu pastor é fulano, o meu pastor é cicrano, e bate no peito e diz isso com muito orgulho. Eu tenho orgulho de ser ovelha do pastor tal, do pastor Beltrano, do pastor cicrano. Tem pessoas que andam quilômetros e mais quilômetros para pertencer a uma determinada denominação, por vaidade, por orgulho do seu líder religioso, ou do templo bonito, belo, frutuoso que é. É assim também nos nossos dias. Como era nos dias de Paulo ali em Corinto, quando muitos diziam ser de Paulo, de Apolo. A Igreja Católica Romana, ela tem Pedro como guardião das chaves do céu. Eles dizem ainda que Pedro foi a pedra fundamental da Igreja Católica Romana. E ele os tem como cabeça da igreja. Primeiro Papa, primeiro líder grande religioso da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas também nas igrejas chamadas evangélicas. O foco dos seus membros, como eu já disse, é voltado para os seus líderes. Seus membros os têm como pastores e tantos outros títulos. Mas os seus membros permitem ser chamados de servos de ovelhas pelos seus líderes religiosos, porque é assim que eles se comportam. Vocês são minhas ovelhas, esse é o meu rebanho, o rebanho que Deus me deu, o rebanho que Deus colocou em minhas mãos. E um dia eu vou prestar conta a Deus desse rebanho. É assim que eles dizem, é assim que eles ensinam. E aí os religiosos saem reproduzindo também estas coisas por falta de conhecimento, porque não conhecem a história do povo judeu, não respeitam ocasiões, tempo verbal, pronomes, remetente e destinatário. Então tudo quanto está nesse livro, eles trazem e aplicam para as pessoas nos nossos dias, independente de contexto, texto ou pós-texto. Pronto, é isso, e aplica isso na vida das pessoas. Nos dias do Nazareno, ele se dirigia aos judeus, o Cristo Nazareno se dirigia aos judeus como ovelhas perdidas das casas de Israel. Leia lá em Mateus capítulo 10, versículo 6. Ele disse: eu não vim senão salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Era assim que o povo judeus era comparado. Era uma figura usada por ele para direcionar ao seu povo que, na verdade, ele veio com essa missão a fim de salvá-los. Lá em Jeremias, o profeta Jeremias, no capítulo 50, olha o que diz, versículo 6. Ovelhas perdidas foram o meu povo. Era chamado de ovelhas perdidas o povo. Os seus pastores os fizeram errar, e para as montanhas as deixaram desviar. Andaram por montanhas e colinas, e se esqueceram do lugar do seu repouso. Todos os que se acharam, todos os que as acharam os devoradores,
os seus adversários disseram: culpa nenhuma temos, pois pecaram contra o Senhor, a morada da justiça, o Senhor, a esperança de seus pais. Então era títulos dado ao povo de Israel. Ele disse: ora, o meu povo tem sido como ovelhas perdidas. Os seus pastores as descaminharam e as fizeram perabolar pelas colinas. Elas vaguearam por montes e montanhas e se esqueceram do seu próprio lugar de repouso. Então ele usa isso como uma figura para se dirigir ao seu povo, para conscientizá-los do que na verdade ele veio fazer. Ele, o Nazareno, que era 100% humano e 100% Deus, porque o Verbo se fez carne, veio e habitou entre eles, para que pudesse cumprir a lei, como ele mesmo disse: eu vim para cumprir a lei e não para aboli-la. E ele cumpriu toda a lei em toda a sua íntegra. Ele obedeceu, ele foi fiel. Ele foi acusado e condenado pela lei de Moisés, mas ele a cumpriu para que pudesse fazer isso em favor do seu próprio povo. Então, depois da cruz, querido, os que são conduzidos pelo Espírito de Deus não são mais chamados de ovelhas nem servo, são chamados de quê? De filhos de Deus. E vocês ainda vivem dentro desses lugares, sujeitando todas essas coisas, tendo os homens como cabeças desses lugares, como pessoas mais importantes dentro desses lugares, como se eles fossem de verdade separados para essas missões, como se eles não fossem humanos, que erram, que pecam, que, aspas, que transgridem, mas estão num patamar superior aos seus membros, aqueles que fazem parte desse contexto religioso. Então, como filho de Deus, o seu Espírito nos une ao nosso Espírito para testemunhar que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, nós somos também herdeiros e servos. Somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Como Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8, versículo do 9 ao 17. Assim sendo também nós, enquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. O corpo é formado por membros e estamos ligados ao cabeça, que é o Senhor de tudo e de todas as coisas. Então, querido, fica aí esta palavra para a nossa reflexão. Pedro nunca foi o guardião das chaves dos céus. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela não tem o direito, assim como as igrejas evangélicas também não têm o direito, de dizer que não há salvação fora tanto de uma quanto de outra. Primeiro, porque todos nós já somos salvos, eleitos, predestinados por Ele, propriedades dele, ninguém nos arrebata das suas mãos. Queridos, você que pertence tanto a um segmento quanto a outro segmento, você é de Deus. Você não precisa ter o homem como seu cabeça, como senhor da sua vida, como seu dirigente. Você não precisa cumprir ritos, participar de liturgias, seguir preceitos dos homens, participar de cerimoniais, e disso e mais aquilo, para que você possa alcançar a salvação. Você é salvo. Você é um predestinado. Você é filho de Deus. Mas eles inventaram todas essas coisas porque têm interesses e têm conveniência. Nesses lugares, eles têm títulos, têm primazia,
tem mordomias às suas custas. E é por isso que eles não querem largar. É por isso que eles não querem entender a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho da graça de Deus pregado e ensinado pelo apóstolo São Paulo. Porque lhes tira todos fora dessa posição que eles são colocados, que eles dizem ser. Na graça não há papa, na graça não há bispo, na graça não há pastores, não há apóstolos, não há presbíteros, não há evangelista. Na graça não existe nada dessas coisas. A graça de Deus, você é livre nele, totalmente livre nele. É ele quem controla, é ele quem dirige toda a sua vida. Você deixa de ser carnal, você deixa de participar das obras da carne e passa a ser espiritual tão somente. Guiado e dirigido pelo Espírito Santo de Deus que habita no seu espírito. E no seu espírito testifica que você é filho dele. Fuja desses lugares o quanto mais você puder, o mais rápido do que você puder. Deus é Senhor de tudo e de todos. Há um só povo. Hoje não há mais grego, não há mais romano, não há mais judeu, cítara, bárbaro. Há um só povo, e esse povo é o povo de Deus, são os filhos de Deus, nós todos somos filhos de Deus. Precisamos amar a todos, independente da religião que as pessoas seguem ou que elas praticam. O amor é ao próximo, amar uns aos outros. Esse é o evangelho pregado e ensinado por ele, pelo Cristo ressuscitado, por aquele que se levantou de dentre os mortos, por aquele que está vivo e está vivo para todo o sempre. Esta é a palavra deste domingo, dia 4 de dezembro, para a nossa reflexão. Nem Pedro e nem qualquer um que seja é guardião das chaves dos céus. Esse texto, ele não tem nada a ver com a interpretação que tanta uma instituição quanto a outra faz. Fica aí esta palavra. O meu muito obrigado, um beijo no seu coração, um forte abraço. Eu termino dizendo, nós da graça de Deus amamos vocês.